Olá, sou Rafael Fernandes, advogado especializado na gestão de passivos ajuizados, pós-graduado em Direito Tributário e Empresarial, e você está no canal Dívida Express. Seja muito bem-vindo. Aqui nós abordaremos temas cruciais para a gestão financeira e empresarial e a recuperação de créditos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos procedimentos mais diretos e mais eficazes no direito processual civil brasileiro, a ação de execução. Se você é credor, possui um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, e deseja garantir o pagamento de uma dívida, o recebimento de uma dívida de forma rápida e eficiente, este vídeo ele é feito para você. O objetivo desse vídeo é te explicar em detalhes o que é a ação de execução, como que ela funciona e por que ela é considerada uma das ferramentas mais poderosas para a recuperação de créditos. Nós vamos explorar todas as etapas do processo, desde a apresentação da petição inicial até a penhora, a venda de bens, passando pelas possíveis defesas que o devedor pode apresentar. Esse vídeo ele é feito especialmente para você. Além disso, nós vamos destacar as principais vantagens da ação de execução, como, por exemplo, a celeridade deste processo e a possibilidade de se aplicar medidas coercitivas imediatas para o devedor, para que ele possa realizar o pagamento. Se você está buscando uma maneira eficaz de recuperar crédito, que já foi de certa forma reconhecida em um título executivo, ou se quer entender melhor como essa ação pode ser utilizada no seu negócio, esse vídeo fornecerá as informações essenciais para que você possa se inteirar sobre o assunto e utilizar-se dessa ação de forma muito eficiente, tá certo? A execução ela está regulada lá no novo Código de Processo Civil e ela pode ser utilizada sempre que o credor possuir um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial. Mas o que significa ter um título executivo? Eu vou te explicar. Em termos muito simples, um título executivo é um documento que comprova de forma clara, incontestável, a existência de uma dívida. Exemplos comuns: cheque, nota promissória, contratos com cláusulas específicas, assinado por testemunhas, e até as sentenças judiciais também são títulos executivos. No caso da sentença, um título executivo judicial. E o que torna a ação de execução tão especial é que, ao contrário das outras ações, como uma ação de cobrança ou uma ação monitória, aqui o credor não precisa provar a existência da dívida em juízo. A dívida ela já está comprovada e ela é presumida pelo próprio título executivo, que já passou por um crivo legal necessário para o preenchimento de seus requisitos, ou seja, ele possui validade, e isso significa que o processo de execução ele é muito mais rápido, ele é direto, e ele é focado na garantia do cumprimento da obrigação, forçando o devedor a realizar o pagamento e a satisfação do crédito que está sendo cobrado, tá certo? A importância da execução não pode ser subestimada pelas empresas, porque muitos credores, em especial aqueles que lidam com grande volume de crédito, a capacidade de rapidamente converter esses títulos em valores, ele pode ser crucial para determinar a saúde financeira da sua empresa. A ação de execução ela permite que o credor utilize o poder do Estado para forçar o devedor a cumprir obrigações, seja através do bloqueio de contas bancárias, a penhora de bens móveis ou imóveis, ou até mesmo o leilão desses bens em asta pública. Outro ponto importante é que nessa ação, a ação de execução, protege o credor contra manobras procrastinatórias do devedor. Ele é um rito mais célere, a aplicação imediata de medidas coercitivas reduz de forma significativa a possibilidade do devedor protelar o pagamento por meio de defesas infundadas ou recursos protelatórios. Isso significa que, uma vez iniciada a execução, o credor pode esperar uma resolução muito mais rápida e eficaz do que em outras modalidades de cobrança judicial. E nesse vídeo, nós vamos tentar cobrir os seguintes tópicos. O que é uma ação de execução? Nós vamos continuar explicando o conceito da ação de execução, os tipos de títulos executivos que permitem o uso dessa modalidade de ação. Nós vamos explicar também as características principais da ação de execução, nós vamos discutir
as características que tornam essa ação tão eficiente, tão eficaz, incluindo o rito mais célere, as medidas coercitivas disponíveis para o juiz para determinar ao devedor o pagamento. Nós vamos ver também quais são os documentos necessários para se preparar essa ação, abordaremos quais os documentos são essenciais para iniciar essa ação de execução e como preparar uma petição inicial de forma sólida, de forma eficiente, tá? Vamos ver também o processo judicial, as etapas da ação de execução, mas provavelmente nós vamos deixar isso para um segundo vídeo, onde trataremos apenas do processo judicial como um todo, né, da citação até a determinação final do pagamento, tá bom? A satisfação total do débito. Mas aqui também cumpre a gente fazer uma abordagem sucinta da diferença entre a execução, a ação monitória e a ação de cobrança, para trazer para vocês um panorama, uma visão geral, para que vocês possam compreender, tá certo? E vamos ver também os possíveis desfechos da ação de execução. Nós discutiremos os possíveis resultados da ação, como um pagamento voluntário, por exemplo, a penhora ou leilão de bens, quando o devedor se nega a cumprir, mas que você consiga ali obter a penhora dos seus bens, como realizar. Eu espero que você desfrute deste vídeo, acompanhe o nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, siga-nos aqui no YouTube, o @DívidaExpress, siga-nos também lá no Instagram, Rafael Fernandes BH. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade para se inscrever, ative essas notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos sobre a recuperação de crédito, sobre gestão de passivos empresariais e outras dicas valiosíssimas para o sucesso do seu negócio. Então vamos lá, nós vamos começar agora o nosso vídeo. A ação de execução é um procedimento judicial. Ele está voltado para a satisfação de uma obrigação, satisfação de um crédito, já reconhecido formalmente através do título executivo, tá certo? O título executivo é o que diferencia, tá? Né? Diferencia lá da ação monitória, onde você tem uma prova escrita, mas não tem necessariamente o título executivo, e uma ação de cobrança, você não necessariamente precisa ter um instrumento válido como um título ou um contrato, mas você já tem todos os indícios de que a obrigação deve ser realizada para a ação de cobrança, né, para a monitória e para a execução. Esses são os elementos que diferenciam o título executivo. Conforme estabelecido lá no novo Código de Processo Civil, a ação de execução ela pode ser instaurada sempre que o credor possuir um título executivo, seja ele judicial, quando decorre de uma decisão, de uma sentença, ou extrajudicial, como por exemplo um cheque, a nota promissória ou um contrato. O artigo 786 do CPC deixa claro que a execução ela pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada no título executivo, extrajudicial ou judicial. A base para a ação de execução, portanto, é o título executivo. E esse título pode ser dividido em duas categorias principais: o título executivo judicial e o extrajudicial. O judicial decorre e origina-se de uma decisão do próprio Poder Judiciário, como uma sentença transitada em julgado que condena o devedor ao pagamento de uma quantia certa. Um exemplo clássico, né? Quem pede uma ação de indenização contra um indivíduo ganha e essa sentença passa a se tornar um título executivo judicial. O extrajudicial são documentos que, pela lei, pela força da lei, adquirem força executiva e permitem que o credor cobre a dívida diretamente por meio da execução, sem a necessidade de uma sentença judicial anterior. Entre os exemplos mais comuns, nós já citamos aqui o cheque, as notas promissórias, documentos de crédito que representam essa ordem de pagamento, uma promessa de pagamento e que possuem força executiva. Por quê? Porque a lei assim determina. Contratos assinados, em especial por duas testemunhas, também têm força de título executivo, porque a lei assim determina, tá certo? As duplicatas também possuem força executiva, porque a lei assim determina. São documentos emitidos no comércio, representam a venda de mercadoria ou de serviço e que são usados como esses títulos executivos extrajudiciais para facilitar a vida comercial das empresas,
para que uma ação de execução seja válida, esses títulos precisam também preencher alguns requisitos. Quais eles? Certeza, liquidez e exigibilidade. A certeza deve ser certa a obrigação, deve ser clara a existência, o montante, o valor da dívida, não pode pairar nenhum tipo de dúvida sobre o valor ou sobre a própria obrigação. Liquidez, a obrigação deve ser líquida, ou seja, o valor a ser executado deve ser determinado, facilmente determinável, por simples cálculo. Caso o valor precise ser apurado, a execução pode precisar de uma fase de liquidação que não é compatível com a execução, tá certo? Exigibilidade, a obrigação deve ser exigível, ou seja, ela deve estar vencida e não pode depender de condições, de termos contratuais. Isso significa que o prazo para o cumprimento da obrigação já expirou, tornando o pagamento devido naquele ato, imediatamente. A finalidade da ação de execução é de garantir o cumprimento da obrigação de forma eficiente, rápida. Uma vez que o credor já possui o título executivo, o processo se concentra em utilizar as medidas coercitivas judiciais para forçar o devedor a pagar essas dívidas, tá certo? Essas medidas incluem, mas não se limita, a penhora de bens, bloqueios de contas bancárias, renajude, bloqueio de veículos, a realização de leilões também, asta pública, tudo que for necessário para satisfazer o crédito. Uma das grandes vantagens da ação de execução é que o processo evita discussões sobre a existência ou não da dívida, validade ou não da dívida, porque tudo isso já foi superado quando o título executivo foi constituído e emitido. O foco é, portanto, na satisfação do crédito do devedor, do credor, utilizando todos os mecanismos legais à sua disposição para garantir o pagamento, certo? Para o credor, a ação de execução é uma ferramenta poderosa, porque ele dá uma vantagem estratégica significativa no processo. Pois o processo começa com a presunção de que o direito está ao seu favor. Isso significa que o peso da defesa recai sobre o devedor, que deve provar por meio de embargos à execução que a dívida não é válida ou que existem outros motivos para suspender ou extinguir aí a execução. Em suma, a ação de execução é uma via rápida, eficaz para a recuperação de créditos, especialmente quando o credor possui um título executivo que atesta de forma assim incontestável a existência da dívida e a obrigação de pagamento por parte do devedor. A ação de execução ela se destaca no processo civil brasileiro por sua eficiência, sua celeridade, sua rapidez, fundamentado no fato de que a dívida já está reconhecida através desse documento que é o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial. Isso elimina a necessidade de uma fase de conhecimento para discutir a existência ou a validade da dívida, concentrando todo o processo na satisfação da obrigação de pagar. Agora, nós vamos explorar as principais características que tornam a ação de execução essa ferramenta tão poderosa para os credores buscarem e recuperarem seus créditos de forma eficaz. Então, isso aí é muito importante para você, para a sua empresa, para os seus negócios. Uma dessas características mais marcantes é justamente aí o rito mais célere, Diferencia-se das outras ações judiciais, como uma ação de cobrança, onde o credor precisa passar por uma série de etapas processuais, primeiro para provar a existência da dívida. A ação de execução, ao contrário, ela já começa diretamente com essa presunção de que a dívida existe. Isso ocorre porque a existência da dívida ela já está formalmente reconhecida no título executivo, o que dispensa discussões sobre o mérito da obrigação. Então, esse rito mais célere da ação de execução se reflete em diversas fases do processo. Por exemplo, a petição inicial, a exemplo da execução, ela é simplificada. Na inicial de uma ação de execução, você vai direto, você é mais objetivo, você apenas foca na existência do título, no pedido da satisfação da dívida. A citação e a intimação também são mais rápidas e ali o juiz geralmente já determina um prazo para que o devedor pague ou, se não quiser pagar, que garanta o juiz o que é isso, ofereça bens dentro deste prazo curto, geralmente 3 dias, para poder discutir. Só vai discutir se é válido ou não aquele crédito se ele depositar ali, deixar à disposição do juiz valores suficientes para poder discutir a validade desse crédito, tá certo? Então,
um procedimento muito mais rápido que já dá várias garantias estratégicas aí ao credor. A ação de execução também dispõe de uma série de medidas, né, coercitivas que podem ser adotadas para garantir a satisfação da dívida, e essas medidas são determinadas pelo juiz a pedido do credor. Visam assegurar que o devedor cumpra a obrigação, utilizando-se deste poder coercitivo que o Estado possui. E entre essas principais medidas, nós temos as penhoras, nós temos o Infojude, Renajude, Bacenjude, né, essas penhoras de bens, leilões, arrestos, sequestros de bens, tem várias medidas aí coercitivas que o juiz pode determinar, né, para garantir aí a satisfação. E essas penhoras, essas constrições podem recair sobre imóveis, sobre veículos, sobre as contas bancárias do devedor ou qualquer outro ativo do devedor. Essa escolha dos bens deve seguir uma ordem lógica que está lá no CPC, tem o artigo 805 do CPC também, que não permite que você parta para medidas mais prejudiciais ao devedor. Você deve seguir essa graduação, essa ordem de constrição, né, preferindo primeiro os bens mais líquidos, o dinheiro, as contas judiciais, depois veículos, depois imóveis, etc., até se chegar aí à satisfação total do débito, tá certo? Bacenjude, por exemplo, o juiz pode determinar o bloqueio imediato de valores nas contas do devedor. Ele manda uma ordem para o Banco Central, o Banco Central localiza todas as instituições financeiras que o devedor possui conta, já traz para o juiz informação de todos os valores em cada uma dessas contas, e o juiz manda trazer imediatamente, por força coercitiva, todos esses valores para uma conta judicial. E essa conta judicial, se o valor for suficiente, o credor pede para levantar por meio de alvará e levanta esses valores em seu favor, tá certo? O leilão, da mesma forma, quando há penhora de bens, determina-se o leilão. O leilão é realizado em primeira ou segunda oportunidade, nós vamos ver isso no próximo vídeo, tá certo? E se o valor for suficiente, paga-se ali a dívida, ou seja, o valor vai para a conta judicial, depois passa para o credor por meio de alvará. Se houver um excesso, um valor remanescente, aí o devedor pode levantar este valor aí para si, tá certo? O protesto também pode ser uma medida a ser determinada, ou seja, você pode requerer também que se realize um cadastro aí de inadimplência, né, que faça a constrição. Há ainda a possibilidade de averbações premonitórias, né, tem várias medidas coercitivas que estão à disposição do credor, e isso visa aí sempre proteger o credor e tornar o rito aí do processo executivo mais célere, mais eficiente, tendo acertado e muito aí o legislador ao dispor sobre o novo Código de Processo Civil com essas garantias, tá certo? A principal defesa que o devedor tem aí são os embargos de execução, e os embargos da execução ele deve garantir o juízo, né? Ou seja, ele pode discutir que a dívida já foi paga, que o valor cobrado está superior ao que é realmente devido, que tem um excesso de execução, que o título executivo apresenta algum tipo de vício, tá? Mas isso não suspende automaticamente a execução e as medidas coercitivas que a execução pode se desdobrar, tá? E é importante compreender que para embargar o devedor ele precisa garantir o juízo. Mas uma outra defesa que tem à disposição também do devedor é a exceção de pré-executividade. Ela pode ser muito importante, ela pode ser muito eficiente também, pois permite ao devedor alegar questões processuais ou questões de ordem pública, como a inexistência do título, né, do título válido, né, apontar ali a ausência de uma assinatura, a ausência de algum termo, condição, data, ou a falta de qualquer pressuposto ou requisito que a lei exige para tornar aquele título executivo. Então, qualquer vício no título, você pode alegar por meio de exceção de pré-executividade, né? A execução, volto a dizer, ela visa a satisfação do crédito, né? Ela visa dar efetividade às garantias ali que o credor tem por meio do título, de se satisfazer, de obter aqueles valores em seu favor. Então, ele é um procedimento muito eficaz, mas, claro, nós temos que respeitar o contraditório e a ampla defesa, porque são princípios constitucionais, né? Então, há a possibilidade de oferecer a defesa por meio de embargos ou por meio de exceção de pré-executividade.
E também há a possibilidade de se recorrer de cada uma dessas decisões, qualquer decisão judicial. Você pode recorrer, você tem embargos de devedor, você tem agravos de instrumento, você tem apelações, né, vários recursos processuais à disposição do devedor, tá certo? Então, a execução, apesar do rito sumário, né, a estreita via dessa execução, ela não impede o exercício do contraditório da ampla defesa, possibilitando ao devedor apresentar suas defesas e apresentar seus recursos, sempre que necessário, e principalmente para garantir a ordem processual. Então, questões de ordem pública processuais podem ser alegadas em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição pelo devedor, independentemente do oferecimento de bens ou garantias para se discutir aquela dívida, tá certo? Então, para os devedores, vale essa dica aí importantíssima. Vamos ver também uma outra característica relevante para a ação de execução, que é a eficiência em termos de custos processuais. Embora o processo possa envolver aí essas várias etapas que nós acabamos de ver, como a penhora, leilão de bens, ele tende a ser menos oneroso que uma ação de cobrança, por exemplo, justamente porque você não tem essa fase de conhecimento onde se discutem questões sobre a existência, a validade da dívida. Além disso, a possibilidade de resolver a questão de uma forma mais rápida significa que os custos, como honorários advocatícios, custos processuais, podem ser facilmente já recuperados ali pelo credor e muitas vezes sendo repassados ao devedor ao final do processo. Né? Além disso, simplesmente por ser um procedimento mais curto, o ônus, as despesas ali necessárias para esse procedimento, a remuneração do seu advogado vai ser relativamente mais interessante e mais rápido, ou seja, dinheiro mais rápido no seu bolso também representa aí uma vantagem estratégica muito boa, tá certo? Você também, como credor, pode desistir ao longo do processo de determinadas medidas coercitivas ou executivas aí que você estiver requerendo. Então, você tem essa flexibilidade, essa capacidade estratégica de determinar o rumo da execução de forma a tornar mais eficiente. Se você conhece o seu devedor, você sabe a importância estratégica dele no mercado, às vezes uma simples protesto daquele título, o lançamento de uma averbação premonitória ou a penhora de um bem, já pode ser suficiente para forçar com que ele vá lá e pague a você imediatamente, porque estrategicamente ele não pode ter aquele bem constrito ou não pode ter aquele tipo de anotação em cadastros, tá certo? Então é importante você conhecer também quem é o devedor, tá? Então, nessa aula nós vimos essas características relevantes e essas questões estratégicas da ação de execução. Na próxima aula veremos mais detalhes sobre a ação de execução, em especial sobre o processo judicial da citação, desde como elaborar a petição até também o leilão de bens, como funciona o primeiro leilão, o segundo leilão, quais os valores que podem serem arrematados os bens no primeiro e no segundo leilão. Todos esses dados, todas essas informações nós veremos no próximo vídeo, tá certo? Espero que tenham gostado dessa videoaula, inscreva-se no canal, deixe suas perguntas aqui nos comentários, eu terei o maior prazer em respondê-las, tá certo? E continue aí acompanhando o nosso material no seu canal aí, o Dívida Express. Meu nome é Rafael Fernandes, até breve.